No Java nós temos vários tipos de laços. O for each, o while e o do while. Na aula de hoje nós vamos fazer a comparação entre todos esses tipos de laços. Nós vamos começar pelo do while, ou seja, execute o trecho, pelo menos uma vez o trecho de código, enquanto uma condição seja verdadeira, e o while. E a gente vai criar uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar um trecho de código. No caso do while, ele vai executar esse trecho de código pelo menos uma vez, executando, mesmo que a condição aqui embaixo vou colocar aqui melhor, né? I menor que 10. Aqui eu vou incrementar i mais mais. E eu vou criar essa variável aqui em cima. Declarar e inicializar. Então, ele vai executar esse trecho de código independente se o while, a condição do while aqui for verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, igual está sendo aqui, ele vai executar. Se for falso, ele vai executar pelo menos uma vez. Então a gente vai fazer um teste aqui. Deixa eu até apagar o while aqui, né? Por enquanto. Nesse caso aqui, i é menor que 10. Então, se inicialmente o i está valendo 0, ele vai executar 10 vezes, de 0 a 9. Então, se a gente salvar, se a gente executar, o while ele vai executar 1, 2, 3. Deixa eu até botar um número aqui que é melhor, a gente consegue visualizar melhor. Ou melhor, né? Executando mais i. Vou dar um espaço aqui. Então, de 0 a 9, 10. E se a condição for falsa, ele vai executar pelo menos uma vez. Se a gente rodar, condição falsa, executou pelo menos uma vez. E essa é a função que o do exerce, né? Execute ao menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. No caso do while, deixa eu criar o while aqui embaixo. Eu vou criar aqui uma variável int j, vai receber 0. Enquanto j for menor que 10, ele vai imprimir. E deixa eu até copiar aqui melhor, né? Opa. Vamos lá. Copiar aqui, colar aqui. Executando J. Vamos lá. Então, J inicialmente vale 0. Enquanto J for menor que 10, ele vai executar J. Ficou com loop infinito. Eu dei um vacilo aqui no código. Na verdade eu tenho que incrementar, né, o J, botar aqui J mais, para que o valor de J chegue a 10, né? Então ele vai executar de 0 a 9, ou seja, vai fazer um loop 10 vezes, né? Eu vou até botar melhor aqui, fica melhor, né? 1 e aqui também 1. E aqui menor ou igual a 10, maior ou igual a 10, porque a gente vê de 1 a 10 fica melhor. Tá, então vai de 1 até 10, beleza, vai fazer o loop 10 vezes. Agora, no caso do while, se a condição dentro do while for falsa, ele não executa nenhuma vez. Essa que é a diferença, a grande diferença entre o
do while, que é esse camarada aqui, e o while, que é esse aqui, é que o do while ele vai executar ao menos uma vez, independente da condição ser verdadeira ou falsa. Já o while, ele vai executar somente se a condição for verdadeira. Se for falsa, ele não vai executar. Agora, falando do for each, deixa eu dar um espaço aqui. O for each ele serve somente para a gente percorrer um array da esquerda para a direita. Ele é muito limitado, mas, por outro lado, ele é muito fácil de se escrever. Ou seja, a gente precisar somente percorrer um array e exibir os seus valores, a melhor forma de fazer isso é com o for each, porque ele é muito simples. Então, eu vou colocar aqui um for, e eu vou colocar int par dentro de pares, ou seja, percorra par do tipo inteiro dentro do meu array de pares. Aí eu vou precisar criar um array do tipo inteiro chamado pares, e aqui eu vou atribuir os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá bom. Então, alguns números pares que a gente tem aqui, e eu quero que ele percorra o número par do tipo inteiro dentro do meu array de pares. E logo em seguida, eu quero que ele imprima par. Então, o for each ele só serve para isso. Ler um array da esquerda para a direita. A gente não consegue manipular. Se eu quero quando ele ache o número 8, ele faça tal coisa. A gente não consegue fazer isso. Ele simplesmente exibe os valores e ponto final. Então, se a gente executar esse camarada, botar até aqui, ó. Este array de par. Números pares. É 1, né? Vamos lá. Esse é um array de números pares e vai exibir os valores. Então, ele só serve para isso. Agora, o for tradicional, ele já é mais inteligente. A gente consegue fazer muita coisa com ele. Então, aqui eu vou colocar um for. Opa, vamos lá, vamos lá. Eu vou criar aqui um array do tipo inteiro, ímpares, de números ímpares, e eu vou colocar aqui dentro, vou chamar um construtor, né, melhor, new int, e vou falar que esse meu array ele tem 10 posições. Eu vou colocar o meu array do mesmo tamanho do outro. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar 7 posições aqui. Tá. Ficar do mesmo tamanho do outro. Ok. E aqui eu vou criar o int igual a 0. Igual a 0. Enquanto i for menor que 7. E mais. E aqui embaixo, na verdade a variável i já existe, né? Então eu vou colocar aqui a e a, ok? E aqui embaixo eu vou imprimir o meu array, que é ímpares, na posição i. Ou melhor, na posição a. Então, se a gente executar, opa, tem uma coisa errada aqui. Tá, na verdade a gente não adicionou, a gente disse que tem 7 posições, mas na verdade a gente não disse quais elementos que vai ter dentro do array. Então, deixa eu inicializar de outra forma. Aqui eu vou colocar 1, 3, 5, 7, 9, 11 e
13. Agora sim, ele vai exibir os valores que estão contidos dentro do meu array, que são os números ímpares. Beleza. Agora, o for tradicional, ele consegue fazer muita coisa. Por exemplo, eu poderia simplesmente, uma coisa bem simples que eu poderia fazer aqui no for tradicional, que eu não conseguiria fazer no for each, é imprimir o valor de dois arrays dentro do mesmo for. Por exemplo, aqui eu vou imprimir aquele array de par. Então aqui eu vou colocar par na posição A. Deixa eu ver porque é pares. Pares na posição A. Se a gente executar aqui, ele vai executar o ímpar, o par, o ímpar, o par, o ímpar, o par, o ímpar, o par e assim por diante. Se eu quisesse fazer isso no for each, eu teria que criar um outro for each e botar aqui, no caso, teria que botar lá embaixo, né? Eu teria que fazer isso aqui, criar um segundo. Deixa eu botar outro aqui também. Olha como ficaria mais difícil. Aqui ele vai imprimir um array de par e aqui impares. Ímpar, né? Ímpar dentro de ímpares. Este é o array de ímpar que ele vai imprimir. Então, necessariamente, ímpares, vou botar aqui ímpares, eu teria que fazer dois for each para imprimir um array de par, outro array de ímpar. No caso do for tradicional, a gente poderia fazer muita coisa com um for tradicional. Não só isso, né, mas é um exemplo mais simples que eu tive aqui agora em mente. Então o for each ele simplesmente percorre um array da esquerda para a direita. Se a gente precisar percorrer um outro array, a gente precisaria fazer um outro for each para poder fazer isso. Então a gente vai executar aqui, deixa eu salvar. Esse é o array de números pares, beleza. Depois ele foi lá no outro for each e executou o array de ímpares. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixem no comentário. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.